Depressão além dos remédios. Entenda o papel do Reiki no teu equilíbrio emocional. Nesse vídeo eu vou trazer como essa técnica pode te auxiliar, sendo reikiano ou não. E tem um presente bem especial para ti. Fica até o final do vídeo que eu te conto como acessar. Se tu não me conhece, eu sou Regina Ramos, terapeuta integrativa e numeróloga, mãe atípica, facilito cursos na área de Reiki, de Seiki, sou uma eterna estudante da espiritualidade universalista. E se tu curte esse tema, considere inscrever-se no canal e curtir esse vídeo. Compartilhe com quem esteja precisando. Hoje eu quero falar de algo que muita gente sente, mas ninguém consegue explicar. Depressão. Não é frescura, não é falta de Deus, não é preguiça e definitivamente não é fraqueza. É um grito silencioso da tua alma pedindo por socorro. E eu trago aqui um olhar complementar, energético, emocional, que pode caminhar com qualquer tratamento que você já esteja fazendo. Metafísica. A depressão nasce quando a pessoa perde o sentido da própria existência. Emoções reprimidas por muito tempo. Raiva que nunca pôde ser expressa. Tristeza engolida para não dar trabalho para os outros. Culpa excessiva. Autocríticas constante. Sensação de não pertencimento. Sem falar de relações tóxicas. A depressão, ela aparece na tua vida quando a tua alma está dizendo: eu não aguento mais viver do jeito que estou vivendo. E eu vou usar uma metáfora aqui. Imagina que tu está num quarto escuro, com as janelas e portas fechadas. Mas o problema não é a falta de sol que está radiante lá fora, escaldante. O problema é que alguém esqueceu de abrir as janelas e deixar ele entrar. E os sintomas da depressão, eles variam de pessoa para pessoa. E é claro, eu vou te trazer aqui alguns sintomas, mas não substitui um diagnóstico profissional de um médico. Os sintomas mais comuns, eles são tristeza persistente, sensação de vazio ou anestesia emocional, perda de interesse por coisas que antes davam prazer, chorar fácil ou vontade de chorar sem conseguir muitas vezes colocar para fora aquele choro que fica trancado, irritabilidade constante ou impaciência, culpa excessiva ou sentimento de inutilidade, autocrítica intensa. Sabe quando a pessoa acha que nunca é boa o suficiente em nada que ela faça? Desesperança em relação ao futuro, sensação de não pertencimento, dificuldade de sentir alegria ou ser entusiasta em alguma coisa, pensamentos negativos repetitivos, dificuldade de concentração e memória fraca. Sensação da mente mais lenta ou sempre confusa, dificuldade para tomar decisões simples no dia a dia, pensamentos e desistência da vida, ideias recorrentes de morte ou de sumir do mapa. Esses são sinais de alerta sérios e precisa de apoio profissional. E alguns outros sintomas físicos que podem surgir: cansaço constante mesmo quando dorme, falta de energia para tarefas básicas, alterações no sono, ter insônia, ou ainda dormir demais, alterações no apetite, aquela pessoa que come muito ou ainda para de comer, dores no corpo sem causa médica clara, sensação de um peso no peito, um aperto, tensão muscular constante, queda da imunidade, ou seja, a pessoa fica recorrente com problemas de saúde, gripes, viroses, enfim. E ainda tem algumas questões comportamentais, como isolamento social, evitar contato com amigos e familiares, ter dificuldade para sair da cama todo dia, ter uma procrastinação extrema, preguiça, um abandono do próprio autocuidado, aquela pessoa que não se cuida mais, desinteressa
pela própria aparência física. E esse abandonar-se, né, vem desse falta de autocuidado, falta de motivação para trabalhar, para ter um projeto de vida e alguns sinais emocionais mais profundos que muitas vezes são até invisíveis. Sentir que é um fardo para os outros, que é um peso. Fingir estar bem para não preocupar as pessoas ao teu redor. Sorrir por fora e por dentro está sempre em sofrimento constante. Medo de pedir ajuda. Sensação de estar vivendo sempre no piloto automático. E aí, quando que tu deve acender, né, esse alerta vermelho? Se alguém próximo a você ou você mesmo, né, pode estar desconfiando que está com depressão. Quando fala constantemente sobre morte, quando fica se despedindo, né, de pessoas ou distribui seus pertences, fala frases, né, como as pessoas são melhores sem mim, esse lugar fica melhor sem mim. Aí tu deve procurar ajuda médica imediatamente. E qual, né, o papel do Reiki? Como ele entra neste contexto? O Reiki, ele não é uma promessa de cura. Ele entra como um tratamento complementar. Quando a pessoa já está num processo de tratar-se para a depressão. Quando a pessoa já toma remédios, por favor, não pare de tomar remédio se tu vier a ter aplicações de Reiki. Agora, se tu tem algum sintoma apenas desses que eu citei, ele tem uma cura efetiva dos sintomas quando isolados, porque o Reiki ele vai te criando um ambiente interno para a tua cura vir acontecendo naturalmente. A depressão, ela é um bloqueio energético profundo. É comum ela começar em um dos chakras. E se tu não sabe o que é chakra, eu tenho aqui no canal, né, um vídeo que eu falo só sobre chakras. Ele é como um órgãos invisíveis que você tem no seu corpo. E quando a pessoa está em depressão, a energia não flui. E dependendo do problema que a pessoa tem, é o chakra que acaba ficando bloqueado. E se a pessoa não resolve aquele problema, não consegue, né, ele vai bloqueando aquele determinado chakra correspondente àquela emoção. Porém, é mais comum de acontecer nos chakras umbilical, ou conhecido também como plexo solar, ou ainda no chakra cardíaco. Principalmente parte desses dois chakras, que é o do nosso ego, né, e o do nosso amor, da nossa conexão mais profunda com as nossas emoções. E aí vai chegando um ponto que a energia não flui em nenhum dos chakras e vai trazendo, né, um sentimento de vazio, cansaço constante, tira a vontade de viver. E aí onde a energia não flui, a vida não se manifesta. E o Reiki, ele como uma energia de cura, ele entra num auxiliar potencial, pois ele vai acalmando o teu sistema nervoso, acalma, exclui os ruídos mentais. E conforme a pessoa vai se auto-aplicando ou recebendo a aplicação, ele vai ajudando a pessoa a sentir alegria, a sentir sensações que ela já não sentia mais. Ela vai se reconectando com o corpo, reconectando-se com o seu dia a dia, com agora, com o presente, olhando para o seu redor. Ela volta a sentir prazer, que é uma das coisas que mais prejudica a pessoa depressiva. E aqui entra uma grande verdade. A depressão, ela não começa no dia que tu não consegue sair da cama. Ela começa, anos antes, quando a pessoa começa a abandonar-se, não olhando para os problemas que estão incomodando. E aqui eu vou deixar algumas perguntas. Se tu quiser pausar esse vídeo, pegar um papel, uma caneta e anotar essas perguntas e escrever as respostas para te conseguir ter uma clareza de onde está o X do teu desânimo, da tua depressão. Onde nasceu. E assim, tu conseguir ir através da reflexão, da clareza sobre a tua vida, desvencilhar esses sentimentos, essas emoções negativas. A primeira pergunta: em que momento da vida tu parou de escutar as tuas escolhas? Que você parou de escolher por você mesmo? Reflita. Escreva a resposta. A segunda pergunta: em que fase da tua vida tu começou a viver só para agradar as outras pessoas? Reflita, responda sinceramente. Se quiser pausar esse vídeo antes de ir para a terceira, que é: onde você se calou
para não perder alguém? Ou seja, para pertencer? Reflita e escreva, né? É importante a energia da escrita. Próxima pergunta. O que você não fez? E se pudesse voltar atrás, você faria? Qual coisa, situação na tua vida, qual decisão tu tomou ou deixou de tomar, que se tu pudesse voltar atrás, tu faria diferente ou ainda não faria? A última pergunta. O que você gosta de fazer tanto? O que tu ama fazer, que tu faz ou faria até de graça? Qual trabalho, ação, né, que tu gosta tanto que tu faria até de graça? Reflita sobre essas perguntas. Se precisar, pause o vídeo nesse momento, porque a cura através da metafísica da saúde não é eliminar a tua dor, é entender o recado, a raiz e o que ela está querendo te mostrar, o que você precisa modificar para sair desse ciclo. E o Reiki, ele te ajuda a se sentir seguro novamente com o teu próprio corpo, com as tuas próprias emoções, e a partir disso tu consegue tomar decisões, mudar os teus ambientes, resgatar o teu amor próprio e até mesmo as tuas relações. Enxergar quando tu precisa de ajuda, enxergar o que tu precisa diversificar na tua vida ou ainda modificar. Quando a pessoa se sente acolhida por dentro, por si mesma, ela para de se sentir agredida e de se agredir por fora. Agora, se tu é reikiano e sofre de depressão, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Você precisa se auto-aplicar reiki diariamente, pelo menos 15 minutos por dia, mas necessita de uma aplicação completa, pelo menos uma vez por semana. E se você for tratar alguém que tem depressão, o ideal é fazer envios de reiki para essa pessoa diariamente quando você não conseguir fazer a sessão presencial. E fazer a sessão completa. Você precisa reabastecer os 7 chakras principais e todas as posições ensinadas no Reiki nível 1. Porque a pessoa, quando ela está em depressão, ela tem todo o seu sistema energético bloqueado. Quanto mais profunda, quanto mais crônica for a depressão ou até outros transtornos, mais bloqueada está o sistema energético dela. E só com a aplicação correta que vai se conseguir um bom resultado com o Reiki. E sabe por que eu sei disso? Porque lá atrás eu era pessoa com depressão, eu era pessoa que tinha pensamentos suicidas, eu era pessoa que vivia desanimada, só pensando no dia da morte. E é claro, eu não sou de ferro, tenho meus dias difíceis, mas adivinha? Sempre que eu tenho os meus dias mais difíceis, são aqueles dias que eu não me aplico, não me auto-aplico o Reiki. Então é por isso que eu sei, por eu ter tido resultado, por eu ser reikiana há mais de 20 anos e pelos meus alunos terem resultado e me darem esse feedback. E agora então eu vou te convidar a fechar um pouquinho os olhos, colocar as mãos no teu coração, sentir as tuas emoções do teu corpo. Inspira e expira por algum momento. Só inspira e expira e sente teu corpo. Se tu fores reikiano nesse momento, tu pode ainda te conectar com os símbolos de Reiki. Te conecta com o Daikomyo, depois com o símbolo à distância, o Hon Shaze Shonen, depois com o Seiriki, que é o símbolo emocional, e trata também o teu mental, e depois o Shokurei, que é o símbolo do poder. Sente esses símbolos te fortalecendo. Pode ficar aí por alguns segundos. Se tu quiseres uma autoaplicação, aliás, uma aplicação completa, tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um envio de Reiki.
Basta apenas se conectar com esse envio para sentir os benefícios que o Reiki pode te trazer. Mas fique por alguns momentos, inspirando, expirando. A respiração é um processo profundo que te auxilia a reconectar-se. Ela faz parte de qualquer técnica terapêutica, por isso é importante tu inspirar e expirar por alguns momentos e te sentir-se, né, suas emoções, o seu corpo. E aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você entrar e receber um e-book gratuito sobre depressão e Reiki. Como se auto-aplicar mesmo você não sendo reikiano. É um auto-reiki. Eu vou deixar algumas técnicas nesse e-book para você fazer e vou falar um pouco mais aprofundado sobre a depressão e sobre o Reiki. Só entrar lá no link e pedir o teu e-book, que eu te mando gratuitamente. E se tu sente, né, vontade ou tem alguém próximo a ti que tem esses pensamentos de morte, de desaparecer, procura uma ajuda profissional, porque o Reiki, ele soma, ele não substitui um diagnóstico, um tratamento médico. E a depressão, lembre que não é o fim, ela é um chamado que vem para te mostrar o que tu precisa fazer, só basta entender, aceitar e agir. E também te convido Reiki, e se você tem vontade de tornar-se um curador, conheça meu trabalho, conecte-se com o Reiki. E se queres maiores informações, me chama. Não esqueça de deixar o teu comentário sobre essa técnica, sobre tua dificuldade ainda com a depressão, com sintomas diversos que você possa ter, sobre outros transtornos. E uma dica, quer que eu fale sobre algum assunto específico. E até o próximo.